Boa noite a todos. Mais uma noite que nós damos continuidade ao estudo do livro Educando os Sentimentos, do Jason de Camargo. E para a gente iniciar, vou pedir para Solange para ler para a gente a página inicial e Elisa, então, faz a nossa prece. Pensamento Solange? e Vida, capítulo 2, Vontade, de Chico Xavier, por Emmanuel. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho, o Departamento da Inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura, o Departamento da Imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade, o Departamento da Memória, arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola de luminosa razão, depois de laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas, traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle, que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano pode comprar aos enganos Pode aflitivos. comprar o engano, aflitivo Pode, e séculos. isso, é o que estava. Aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, quando se trate da conexão entre os semelhantes,
porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Emmanuel. Bom, vamos agora elevar o nosso pensamento, trazer a nossa tela mental, o nosso amado Jesus. E assim, ao cerrar os nossos olhos, vamos como se estivesse fechando a porta e fazendo a conexão com Deus Pai, de infinita bondade e misericórdia, ao nosso mestre, amigo, modelo e guia, Jesus, a Meimei, nossa mentora, e a todos os mentores, a todos os trabalhadores, protetores, amigos que nos acompanham. Pedimos, Senhor, que nesse momento possamos ter a nossa mente aberta para os ensinos da noite e que nós possamos absorver, refletir e colocar em prática esses ensinamentos. Que tenhamos uma noite tranquila, de paz e harmonia. Peço também para que essa harmonia se estenda aos lares que estão à nossa volta. Pedimos também para que essa harmonia, essa paz chegue àqueles que estão nas ruas, nos cárceres, presos aos vícios, que eles encontrem, Senhor, o acalento necessário. E assim, na paz e harmonia, iniciamos os estudos da noite. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Solange. Obrigada, Elisa. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 15 do livro do Jason, do Sentir, Conhecer e Meditar, né? Dessa proposta que nós iniciamos em agosto. E hoje a responsável é a Edna. Lembrando que na semana passada faltou um assunto para a Geórgia terminar e ela vai terminar após a exposição da Edna, tá bom? Então, Edna, fique à vontade, a palavra é sua. Boa noite, meus amigos. Márcia, então a gente começa com a mentalização. Esse slide que está aí já é a mentalização. Eu trouxe uma fala da Ana Teresa, de quem a gente gosta muito. Então vamos aproveitar, porque ela traz assim momentos de muita leveza para a gente. Então vamos aproveitar esse momento e descansar a nossa alma, como ela diz aí ao longo da mentalização. Volta lá e clica na setinha aí. Foi. Tá aparecendo o som, Edna? Para mim não chegou, não. Nem para mim. Só um minuto. Então agora nós vamos iniciar um momento de autocuidado. Um momento para você cuidar de você, só de você nesse instante. Procure um espaço, um lugar em que você não vai ser interrompido pelos próximos 10 minutos. E que esse lugar tenha uma cadeira, um sofá, ou até mesmo um chão, em que você possa deixar o seu corpo relaxado. Não aconselho deitado porque você pode dormir. É algo antes do dormir.
Então fique recostado se for na sua cama. Experimenta ficar de olhos fechados para você não se distrair com o ambiente. E deixa o seu espírito, a sua alma, descansar no seu corpo. Imagina o seu corpo como uma canoa, em que você entra na canoa e relaxa. Descansa o seu coração, descansa o seu espírito, a sua alma no seu corpo. Conta com ele, conta com seu corpo, que é um bem divino que você recebeu, para que ele possa sediar seu espírito. Então deixe-se cair, relaxar, confiar e respira. Respira profundamente pelo nariz. Solta pela boca todo o ar residual até ficar apertadinha a sua barriga. Faz um esforço para soltar aquele arzinho do fundo. E aí você inspira novamente. E solta bem devagarinho até soprar o balão todo. Inspira. E solta. Ao mesmo tempo que você está respirando, você está aquietando seus pensamentos acelerados. E pode ser que você tenha dificuldade de respirar pausadamente. E é assim mesmo. Força que essa respiração seja calmante. Vai acalmando a ansiedade, a pressa, tudo que você puder. Inspira e solta devagarinho. E aos poucos, muitos pensamentos virão no seu quadro mental e você não vai prestar atenção a nenhum. E você vai deixando imagens, pensamentos, e aos poucos gostaria que você recordasse de algum sonho velho que você tem, algum sonho antigo que há muito tempo você não mexe nele, algum sonho que você teve há muito tempo, algum sonho de ser feliz, algum sonho de fazer uma coisa que seria muito boa, que talvez resolvesse algumas questões suas, mas que pela aceleração da vida, pelo ritmo das coisas, você se envolveu em tantos outros caminhos e aquele sonho não deu para você realizar. Talvez você tenha realizado outros, talvez você tenha feito muitas outras coisas até não planejadas, mas que tiveram um resultado muito bom. Mas aquele antigo, aquele sonho talvez de morar num determinado lugar, ou de fazer um determinado concurso, ou de fazer um curso específico, ou alguma relação afetiva que não aconteceu, ou talvez você tenha sonhado em ter filhos e não pôde. Talvez você tenha imaginado viajar para muito longe, morar em outro país, e não foi bem assim que a vida te encaminhou. Deixa esse sonho antigo chegar. O que é que você sonhou há tanto tempo?
quando você tiver esse sonho um pouquinho mais imaginado, eu gostaria que você se lembrasse de você mesmo sonhando isso. É muito importante você se dar conta de que quando a gente sonha, também energias a gente acolhe nesses sonhos, sabe? Sem a gente perceber, é como se a gente fizesse uma certa reserva, que não é de dinheiro, mas é de energia, para esses sonhos que ficam no porão. Ficam lá, escondidinhos no porão das nossas almas. Mas a gente gasta energia com eles. Porque volta e meia, eles dizem assim, oi, e eu, né? E aí você está dando conta do corre-corre das suas coisas. E aquele sonho lá? Então eu queria que você se lembrasse de você quando você queria aquilo. Como é que você estava? Como é que você era? Você era sonhador, sonhadora? E eu gostaria que você pudesse compreender que existe uma diferença entre o sonhador e o sonho. Sonhadores nós seremos sempre. E é bom que seja assim, porque Deus nos criou sempre de olho no futuro. Não estou falando de ansiedade. É que nós somos e fomos criados tendentes à perfeição, ao crescimento, ao desenvolvimento. Existe uma força viva que nos impulsiona para sermos grandes, para sermos leves, para sermos maiores, para sermos livres de sofrimento, para sermos amadurecidos, para sermos irmãos mais sábios. Mas o tempo que a gente leva para isso é muito individual. Então é por isso que a gente é dotado da capacidade de sonhar, porque são os sonhos que nos levam para o futuro e para frente. Nós somos a realização de um sonho de Deus. Cada um de nós é um sonho realizado de Deus. E quando nós nos realizamos, nós também somos uma realização dos sonhos que a gente fez para nós mesmos. Mas dentre os sonhos que são realizados, há os sonhos que morrem sem terem vindo à luz. Eles serviram para a gente caminhar, só isso. Mas a gente precisa deixá-los ir, porque nós continuaremos sonhadores, que somos e sempre seremos. Às vezes a gente tem medo de deixar os nossos sonhos morrerem, porque parece que a gente vai morrer junto. Mas isso é só um equívoco de percepção. Nós continuaremos sonhando, só que sonharemos sonhos mais adequados ao nosso tamanho atual. Os sonhos que a gente não pôde realizar, eles precisam ir, e eles virarão adubos para os novos sonhos que o nosso coração vai planejar. Então quero te convidar a deixar seus sonhos irem. Esses sonhos velhos precisam encontrar um lugar na terra do nosso coração. Deixa esses sonhos ir, solta, libera energia, libera espaço e vai dizendo para você mesmo: querido sonho, você me ajudou muito a caminhar, mas agora eu já não preciso mais dessa configuração do que a gente imaginou. Agora eu já posso deixar você ir, para que novos sonhos possam habitar meu coração
e eu possa prosseguir o meu caminho de crescimento. E vai dizendo: agora eu deixo ir. Agora os meus sonhos mortos já podem ir. Eu solto, eu me liberto, eu abro espaço, eu deixo espaço para novos sonhos, porque eu sou um sonhador, eu sou a realização do sonho de Deus. Respira, respira profundamente, e se você puder, coloca suas mãos no coração e devagarinho você vai abrindo seus braços, representando com isso a abertura, a libertação, o desapego. Respire e diz: eu sou a realização do sonho de Deus. Eu sou um sonhador. Eu me abro para novos sonhos do meu tamanho, do meu jeito, nesse momento, agora. Vai respirando, abaixando seus braços e abrindo seus olhos novamente. E aí você vai se sentindo mais fortalecido e pronto para prosseguir. Nessa calmaria da Ana, né? É, vocês viram aqui o texto que eu escolhi para a gente abrir a Páscoa? Ele fala de vontade. E agora, com a fala da Ana, a gente viu também que ela vai falando de desapego, né? De se deixar, tem a ver também com um pouco de escolhas, né? E eu espero que ao longo dessas falas de hoje à noite a gente consiga juntar as pontas, porque à medida que o estudo for avançando, né, que as nossas reflexões forem avançando, a gente vai acabar. Algumas pessoas vão fazer isso com mais rapidez, eu não vou ficar voltando toda hora, mas a gente vai perceber que as falas vão se completando, né? E o primeiro slide que a gente vai abrir agora, seguinte, né, Márcia? Ele está falando exatamente da escolha, né? Do sim e do não. Dá mais uma clicadinha aí, Márcia. Quantas foram as vezes, né? E aí, já como eu já entrei lá no texto do Jason, quantas foram as vezes, ou quantas são as vezes que nós vamos dizendo sim, né? Ele fala do sim e do não, né? A gente diz, sim, claro, eu faço, pode deixar comigo que está tudo certo, eu vou resolver, eu vou dar conta disso, eu vou fazer, está tudo certo. Depois você sai com aquela montanha pesada nas costas, né? Ah, não, não, por que que eu fiz isso? Por que que eu fui aceitar tanta coisa? Então, ele vai falar aí no texto sobre exatamente sobre a necessidade da gente aprender a dizer o não, né? E esse não, ele tem a ver com escolhas. Vamos lá, Márcia. Toda vez que você diz sim para uma coisa, você diz não para outra, porque a gente faz escolha o tempo inteiro, né? A gente tem que aprender a lidar com essas coisas, né? Quem sabe esses sonhos aí de que a Ana falou, não é?
nós deixamos adormecido porque nós escolhemos um outro caminho para percorrer. E o caminho que a gente escolheu não cabia esse sonho que a gente deixou lá adormecido. E quantos de nós, quantas vezes sofremos com isso, né? Com essas escolhas que a gente faz, né? O sim e o não podem significar um caminho, uma atitude que eu tenho que tomar. Então, muitas vezes ele pesa para a gente, né? E com o amadurecimento, a gente vai percebendo que determinadas atitudes a gente tem que tomar realmente. Mas muitos de nós, a gente tem muita dificuldade assim, de dar um não, né? De dizer um não. Às vezes a gente fica magoado com a gente mesmo quando a gente nega alguma coisa, né? Para conseguir fazer isso, tem situação, então, para a gente conseguir falar, não, 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 agora não, é um problema sério. A gente quase morre por dentro para sair aquele não e a coisa não se desenrola. E a gente se magoa ao dizer o não, a gente tem medo de magoar o outro quando a gente diz o não, mas existem momentos que a gente tem que usar o não, né? Essa é a fala dele, né? E ele pede para a gente, vamos trocar, Márcia, e ele pede para a gente observar as nossas emoções dos cliques, as nossas emoções, né? Por que que eu aceitei, né? Por que eu não disse não? Aí ele manda a gente observar o andar das nossas emoções, porque a gente pode fazer uma escolha que nos deixe bem, né? Que nem esse bom jeito é feliz da vida, mas a gente pode fazer uma escolha que vai nos deixar pesados, tristes, né? Então é importante que a gente observe o nosso, assim, à medida que a gente vai passando o tempo, que a gente vai amadurecendo, que a gente observe o andar das nossas emoções. Não é à toa que a gente vem estudando o que é a educação dos nossos sentimentos, para que a gente possa, de uma certa forma, exercer algum controle sobre eles, né? A gente não pode se deixar levar, se deixar controlar por esses sentimentos, por essas emoções, né? E observando isso no dia a dia, que a gente vai crescendo, as atitudes que a gente vai tomando, as escolhas que a gente vai fazendo, é possível a gente ganhando um grau de amadurecimento para não sofrer tanto com as escolhas que a gente faz, né? Pode trocar, Márcia. Olha lá, quantas vezes a gente se machuca porque a gente não sabe dizer não, né? E ele vai dando uma dica e a gente dá o não e depois quase morre. Ou então a gente não dá e também morre depois, porque não dá conta do que tinha que ser feito, né? Do compromisso que a gente assume e vai carregando o mundo nas costas, um peso, uma sensação de culpa, de angústia e tudo mais. Então, as nossas escolhas são extremamente importantes para nós. E ele vai dando assim uma dica, né? Olha ele, de dizer sim. Para que que eu tenho que dizer sim? Para que tipo de coisas a minha resposta tem que ser sim? Para as ações de bondade, para as ações de tolerância, eu tenho que aprender a dizer sim para limitar os meus desejos. Isso a gente vai falar dos desejos lá na frente, né? O outro item desse capítulo é sobre os desejos, que ficou para eu trazer para a gente, né? Para a gente dizer sim para o trabalho no bem. Quantas vezes a gente foge de uma porção de coisa, né? Aí, às vezes, sem necessidade, e acaba dizendo, não, olha, Edna, tem um trabalho assim para você fazer, você pode ir lá? Não, hoje eu não consigo, não, eu já dei o não e saí de fininho, mas não assumi o trabalho, né? Mas ele diz que, acima de tudo, a gente tem que dizer sim para estar em paz com a nossa consciência. Então, se eu digo um sim, mas esse sim me traz angústia, por que que eu disse o sim, né? Mas ele diz para a gente dizer não. Não para quê? Né? Ele vai lá dar a dica. Os ressentimentos, para as preocupações exageradas que vão lá e atormentam a gente. Preguiça, para o egoísmo, para a discórdia, para a maledicência, para a violência de qualquer ordem. E essa violência também, o não pode ser uma violência para a gente, né? Violentando a nossa vontade, né? Enfim, dizer não ao que for contrário aos ensinamentos do Mestre, ao ensinamento de Jesus, né? E acho que essas escolhas, né, esse uso do não,
à medida que a gente vai se conhecendo, e aí vem a nossa fala de sempre, né, do autoconhecimento, da gente tentar se conhecer um pouco mais e analisar o que realmente me faz bem, o que que não me faz, e tentar ir mudando de postura, né? Então, eu tinha deixado, vou trocar mais, eu tinha deixado um- uma mensagem lá no grupo pedindo para a gente trazer um papel, né, um lápis e um espelho. Acho que dá tempo da gente fazer, né? Por quê? É, olha lá o nãozinho, ó, o dedinho dele que dizia não, né? A gente escrever lá no papel. Eu muitas vezes não consigo dizer não. Eu não saí tirando isso assim da minha cabeça, não fui inspirada, não é mesmo? Então, eu andei vendo muitos vídeos do Rossandro. Ele faz muitas visualizações, né? E eu trouxe uma que é dele. E a gente vai identificando assim, escreve aí no papel para você. Eu, muitas vezes, não consigo dizer não. Por quê? Porque para primeiro eu tenho que aceitar que eu não consigo dizer, né? Para eu tentar partir para uma outra situação, para uma outra postura, eu tenho que aceitar que eu não consigo. E quando você vê coisas concretas escritas na sua frente, sabe, criança, quando a gente era pequenininha lá naquela escola antiga que fazia a gente escrever, eu não vou mais fazer isso, eu não posso, não, não era meio assim que a gente aprendia? Se não aprendia de um jeito, aprendia do outro, né? Eu não posso, não vou mais conversar durante a aula, não posso ficar conversando. As tias de muito antigamente tinham uma didática dessa forma, né? Então, assim, por quê? Porque na hora que você vê aquilo concreto, né? Cara, é isso mesmo. Eu não consigo fazer isso. Então, parece que isso concreto escrito na sua frente ajuda a gente a aceitar essa atitude, né? E assim a gente vai. Mas que tipo de situação faz a gente, né? Que essa dificuldade, que tipo de situação essa dificuldade aparece, né? É uma situação que quando alguém convida a gente para ir em algum lugar, e a gente às vezes não, que eu não gosto desse negócio de pagode, aí quando viu o fulano já me chamou, hoje eu estou indo lá porque eu não sei falar, não quero ir não, eu não gosto disso. Porque se eu disser para ele que eu não gosto do pagode, ele vai ficar magoado, mas eu vou lá ficar ouvindo pagode a tarde inteira, meu Deus. Então, é uma situação, é um convite, a gente não consegue dizer um não para o convite. Às vezes alguém que pede algo emprestado para a gente não consegue dizer não, empresta e fica, o que que vai acontecer com aquele meu objeto? Olha como eu estou apegada àquilo, né? Por que que eu não posso emprestar? O que que eu não posso emprestar? Meus livros, vou contar um segredo dos meus livros, quando vou, eu fico desesperada que nunca está tudo de volta. Mas acho que todo mundo é assim, né? Tem um pouquinho, tem que aprender aí limitando isso e colocando um controle sobre essas coisas, né? Mas, enfim, a situação é o quê? É um compromisso que a gente assume e depois não tem tempo para aquilo. A gente está sempre assumindo compromisso a mais do que o que a gente pode, né? Por causa dessa dificuldade nossa. Enfim, que tipo de situação mexe com a gente? Então, eu tenho uma dinâmica aí que é a dinâmica do espelho. Pula aí, Marcinha. A dinâmica do espelho. Por isso que a gente pediu para trazer o espelho. Vamos fazer? A gente vai pôr o espelhinho ali na frente da gente e a gente vai ficar olhando o espelho, né? Porque o que ele faz é fazer a gente conversar. Nós vamos conversar com nós mesmos, né? E eu vou passar, Márcia, no slide seguinte tem uma música. E é com essa música ao fundo, e você vai vendo aí a alturinha que tá legal, porque eu vou dando os direcionamentos que ele deu para gente, né? E é muito legal, que aí você percebe muita coisa, né? Pode ir, deixa lá. Estão aí no espelho? Então, olhe-se no espelho e diga para você: eu sei que muitas vezes eu digo sim, mas a minha vontade é dizer não. Traga
tela mental uma situação para a qual você disse sim, mas depois sofreu profundamente com esse sim. Continue olhando para esse espelho, olhando no fundo dos seus olhos. Diga aí para você mesmo: eu te perdoo. Eu te perdoo por todos os nãos que você não conseguiu dar. Eu te perdoo por cada situação que você viveu e que agora você entende que só você poderia ter colocado um limite se tivesse dito não. Pergunte à imagem do espelho de você mesmo. O que você aprendeu agindo dessa forma? Você cresceu. Você agiu assim porque acreditava que só assim você seria amado, você seria compreendido. Então está tudo bem, está tudo certo. Eu te perdoo por todos os nãos que você não soube dar no passado. Lembra lá na infância, as crianças e os brinquedos, na escola, com as tarefas, quando alguém não aceitava no grupo, adolescência, né, nos nossos conflitos de adolescente, nos nossos relacionamentos. Não há problema nisso, porque era assim que você se entendia, era assim que você achava que te amavam. Então, diga olhando no espelho, diga para você, não se culpe por isso. Lembre de cada um dos sims que não deveria ter sido dado e que você deu. E diga, eu te entendo, eu te acolho e eu te perdoo. Porque só você sabe o quanto você sofreu todo esse tempo dizendo sempre sim. Um sim que era carente, um sim que era imaturo, mas que você precisou dar naquele momento. Olhe no espelho, repita para ele: hoje eu assumo o compromisso de começar uma jornada de respeito comigo mesmo. Vai ter momentos que vai ser fácil, mas em outros, nem tanto. Está tudo bem. Lembre-se que aprender a dizer não é um processo, não é uma mágica. E o processo é um. Você vai escolher onde exercitar esse não, né? Você quer começar com aquela pessoa que sempre te pede algo que você não consegue? Fica à vontade. Já estou certo. Você quer começar excluindo situações essas que você já incorporou, mas que você precisa dizer, não, eu não quero vivenciar isso.
decide que área começar. Um passo de cada vez, uma situação de cada vez, uma pessoa de cada vez, porque é um processo. Vamos lembrar disso. Eu olhando ainda no espelho, diga, quando você disser um sim, de agora em diante, vai ser um sim de coração. Um sim que você realmente deseja, sem sofrimento, com segurança. Um sim para estar em paz com a sua consciência. Então a gente vê como as coisas vão, né, se completando, porque eu não acho que seja por acaso que eu escolhi o texto de abertura no momento, depois ao longo do estudo eu escolhi essa visualização do Rossandro em outro momento. Só agora, bem tarde, foi que eu consegui encontrar uma mentalização da Ana que eu falasse, poxa, esse tá legal. Então as coisas estão se completando e a gente vai percebendo que a chamada do momento, desse momento turbulento que a gente está vivendo, não é à toa que a gente está se interessando, né, de estar aqui nesse estudo, tentando conhecer um pouquinho mais, entender um pouco mais sobre nós mesmos, enquanto seres humanos complicados que somos, né, para que a gente possa fazer escolhas certas, para que a gente possa não se culpar dessas escolhas, né? Para que a gente possa seguir no nosso caminhar, deixando o que a gente tem que deixar para trás, sem sofrer. Isso é que é o mais difícil, né? Porque escolher já é tão difícil, e escolher um e deixar o outro é muito difícil fazer isso. Mas é a maturidade que vai ajudar a gente a chegar nesse ponto. Uns vão andar mais depressa, outros nem tanto, né? Mas a gente vai conseguir chegar lá. De alguma forma a gente vai conseguir. Tá? E para a gente fechar essa ideia do sim e do não, eu vou fechar com uma fala de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 37. Quando ele diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, ele está usando essa fala para mostrar, para trabalhar o quê? A sinceridade e a mentira. Porque quando a gente diz esse sim e quer dizer o não, nós não estamos sendo sinceros também com nós mesmos. Mas, na verdade, ele utilizou essa passagem não com essa ideia, ele trabalha a sinceridade e a mentira sim, mas ele está falando de um dos mandamentos. E se a gente utilizar isso e trabalhar para nosso aprendizado, né, para o nosso crescimento, para o nosso lado de mudança mesmo, de postura, a gente tem que entender que quanto mais a gente mente para nós mesmos nas nossas falas, mais difícil, mais sofrimento a gente carrega, né? Mais difícil fica o caminhar, fica mais pesado. Esse é o último capítulo desse livro, né? E eu vou ser honesta para vocês, eu não acompanhei todos, mas à medida que os vídeos iam chegando, na verdade, acho que eu entrei em três estudos, esse que eu estou fazendo, um que eu já fiz e teve mais um que eu assisti mas eu acompanhei os vídeos que chegavam. Então, eu vejo assim, à medida que a gente está procurando essa busca que a gente está tendo de conhecer um pouco dos nossos sentimentos, de mudar, né? De se transformar um pouco, a gente tem aprendido isso no dia a dia dentro da doutrina e agora a gente está tentando, a gente vê as teorias, né? E a gente está buscando isso na prática, porque lidar com sentimento é isso, é tentar achar na prática aquilo que está me incomodando, me sufocando, e tentar trazer para nós um novo homem com novos costumes,
com um pouco mais de flexibilidade para aceitar os limites, para aceitar também o limite dos outros, né? Porque a gente tanto exige muita gente, como a gente também cobra dos outros, né? Então, à medida que eu aprendo a ser sincero comigo mesmo, a excluir a mentira, porque às vezes para a gente consertar uma coisa errada que a gente fala, uma coisa que a gente não deveria ter falado, a gente vai e cria uma outra situação que já é mais, só vai se complicando. Aquela história, uma mentira puxa outra mentira. Então você vai tentando consertar uma coisa, consertar outra, e nunca que conserta. Então, sejamos sinceros. Primeiro conosco mesmo, para que a gente possa também aprender a ser sincero com os outros, tá? Eu só posso dar aquilo que eu tenho, né? Senão, como é que eu vou adiante? E para ir adiante, acho que agora a gente vai mudar. Vocês querem fazer algum comentário sobre esse ursinho? Não, mas a gente tem que ser rápido, senão a Georgia depois vai brigar comigo. Porque agora a gente vai entrar no outro item. Eu Vai acho que é falar uma de das quê? maiores dificuldades, né, Edna? No trabalho, em casa. Muitas vezes você Todo está lugar, né? exausto, aí alguém vem e pede alguma coisa, aí você vai lá fazer, mas você, na verdade, você queria dizer um não. Vai lá e faz você mesmo. Eu não estou aguentando, eu tô muito cansado, né? Então, assim, a gente não é muitas vezes sincero, nem em casa, nem na rua, nem no trabalho, né? Né? A gente acha que a gente tem medo de magoar o outro, mas o Rossanto fala muito isso na fala dele. Depois eu vou botar o vídeo dele para vocês, porque ele vai dando vários exemplos, né? Então ele vai fazendo o raciocínio da gente, vai abrindo para uma série de coisas. Parece a gente, cara, como é que eu nunca pensei nisso? Por que que eu nunca pensei nisso, né? Porque, na verdade, você vai se tolhindo para dar espaço para o outro. E o outro vai crescendo. Aí você vai, cuida do outro, você ajuda o outro. E onde que você fica? É o autocuidado, né? De que tanto se fala, né? Esse crescimento. E esse outro item aí, ele aí, o Aladim com gênio, né? Falando dos desejos, eu achei engraçado esse slide aí. Eu trouxe de propósito, porque quantas vezes a gente tem vontade de ter uma lâmpadazinha, né? Porque são tantos os desejos. Esse gênio aí trouxe três, né? Mas na realidade, sabe aquilo? A expectativa e a realidade? Mostra aí como que é a realidade, Márcia, no outro slide para gente. E o nosso desejo não se concretiza. A gente esfrega, né? Esfrega a lâmpada e nada de desejo de gênio nenhum aparecer para concretizar desejo nenhum, e lá vem as nossas frustrações, né? E esse item falando sobre desejo é bastante interessante, porque olha só, o Jason diz que ele fala de desejo e de sofrimento, né? O tal, ele cita Buda, dizendo, quando o Buda diz assim, o tamanho das tuas dores é da mesma intensidade de teus desejos. Então, ele coloca o desejo como parte do sofrimento humano. Quanto maior o teu desejo, maior o teu sofrimento, né? A intensidade, a coisa aí é a intensidade, é saber lidar, é saber dosar. Olha a história do não aí, né? Vamos mais devagar, né? Para que isso tão profundo? Para que isso tão como eu vou dizer, então está me espetando tanto, porque eu deixo isso tanto tomar conta de mim, né? Porque quanto maior esse desejo, maior o meu sofrimento, né? E por que que os desejos causam sofrimento? Isso. Por que será? Pode ser clicando aí. Porque eu estou sempre desejando umas coisas que são, olha lá, hein? Tudo material, casa, e quero me realizar profissionalmente, ou eu quero outro só para mim, né? Que tem a opção de braço, ela agarrando as criaturas, ou seja, o cônjuge, ou seja, os filhos, ou seja, a nossa relação com os amigos também, né? Enfim, ou eu estou lá atrás de muito dinheiro, está me afogando lá afogada lá em tanta moeda, tanto ouro, eu preciso de prestígio, de poder, cada um
tem um desejo. Esse que é o ponto, né? Esses desejos vão sufocando a gente. Porque você vê que tudo tem um movimento, né? Ele vai tendo movimento. E aí Kardec vem e fala para a gente assim, ó, mas vamos fechar esse slide, ó. Porque os desejos causam sofrimento? Porque a alma fica presa ao objeto do apego. Não tem aquele ditado aí, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração, né? A gente fica preso ali. Então eu fico preso ao emprego. Aquilo às vezes está me fazendo mal, mas eu estou ganhando tão bem que vou ficar ali. Eu vou me martirizando e vou morrer, ali vou morrer. Né? Ou então estou numa relação complicada, difícil, mas estou ali porque é o meu desejo de estar ali. Então eu vou alimentando um sentimento que vai desgastando, né? E o Jazão diz lá no texto dele que a paz vem da mente livre de pensamentos de posse. Então, que hora do dia que a minha cabeça não está pensando em ter nada? Não é verdade? Em que momento isso está acontecendo comigo? Consegui ainda achar, não, mas vamos nós. Mas Kardec fala alguma coisa lá no capítulo 5, no item 4. Olha o que ele diz. Quantos se arruinaram por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Esses somos nós, né? Porque a gente vai levando de uma tal forma que a gente não percebe. Olha o que o outro slide vai mostrar para a gente, ó. O que está encoberto, né? O que está aí no véu do desejo. O véu do desejo esconde. Vai lá, Márcia, pode ir clicando direto. Só sentimento bom, só, gente. Só coisa boa, né? A gente nem conhece esses sentimentos. Apego, ciúme, posse, isso causa muita dor, né? Desilusão, prazer tá ali. Às vezes o prazer é momentâneo, né? Mas depois que aquilo passa, vem vazio, né? Estimula a competição, é saudável, mas até que ponto que é saudável, né? Então, esses desejos que nós temos, eles precisam ser assim, muito bem, como é que eu vou dizer? Eu vou chegar na Irmã Dufour, tá o livro, vou chegar nela. Eles precisam ser muito bem tratados, observados, que é para a gente não se tornar escravo do desejo, porque aí tem um perigo muito grande que a gente vai ver ali na frente, né? O livro Pensamento e Vida, olha o que Emmanuel fala. Desejando, sentes. Sentindo, mentalizas. Mentalizando, ages. Ou seja, a gente age de acordo com o desejo. A coisa vai saindo do nível da razão e se você deixar, né? Se eu deixar, eu vou fazendo qualquer coisa, eu passo por cima de qualquer coisa para realizar aquele meu desejo. E aí é que está o perigo. Eu sempre falo de um livro, e dessa vez eu peguei nele, que é o da Irmã Dufour. Pode trocar, Marcinho. É a Reforma Íntima sem martírio, né? Ela tem um capítulo, eu acho que... Qual é, meu Deus? 26, Disciplina dos Desejos, que dá uma lapada na gente. Eu peguei só um... Aliás, o livro inteiro é lapada, é muito interessante. Uma vez eu estava fazendo estudo, eu falei, gente, já comecei a ler esse livro umas 3 vezes, paro sempre no meio ponto. Eu acho que eu tenho um problema sério para resolver aqui, porque eu não consigo ir adiante. Mas, enfim, ele é bem legal. Tem umas falas, assim, às vezes um pouco mais difíceis, mas a gente consegue passar por elas, né? A gente consegue entendê-las. Então, ela diz assim para gente: temos o desejo central. Esses desejos corriqueirozinhos assim que passam, essas coisas pequenas que passam assim, ao longo do dia, lá diz: temos o desejo central. Desejo esse que mais não é senão o reflexo indutor da rotina mental na vida do homem. Ou seja, eu tenho uma rotina de pensamento, eu tenho sempre algo mais profundo que move uma atitude, que move um desejo, esse desejo lá escondido, né?
Então, a pergunta é, clica aí, Marcinha, por favor. A pergunta é, no que mais, aí, apareceu, no que mais nós pensamos ao longo do dia? De que o nosso pensamento está sempre, né? Vai e volta, vai e volta. Daqui a pouco me vejo pensando naquilo. Qual é o nosso desejo central? E esse desejo central, ele é perigoso. Ele é perigoso. Eu vou trazer, pode trocar, Márcia. Né? Em que eu estou pensando que me causa prazer, né? Se o meu desejo central, ele vai ficar em mim. Se o meu desejo central está ligado à posse, né? Eu sou o quê? Eu sou uma pessoa avarenta, eu posso ser avarento, porque eu quero ficar me aliando coisas, juntando coisas o tempo inteiro. Se o meu desejo central está lá sempre no apego, né? Essa posse tem a ver com apego. Eu quero aquilo para mim. Tem a ver com prestígio, será? Então, é a minha vaidade, né? Eu sou exibicionista. Tudo isso, você vê quantas coisas vão brotando nesse emaranhado, mas tem sempre um ponto que é chave. Quantos sentimentos aí vão brotar em mim por causa da ideia da posse, do desejo da posse, que vai camuflar isso, essa coisa da posse fica camuflado em outras coisas. Eu estou ali, sou meio avarentozinho, mas é a posse que está ali. Né? Eu quero aquilo. E o prazer? Prazer posso conseguir como? A gula, né? Alguns têm prazer com a preguiça. E olha como a coisa vai ficando séria. O sensualismo, o prazer pode se manifestar com várias nuances, né? Será que eu tenho sede de poder e ainda não percebi isso? É só a gente observar. Será que eu sou uma pessoa arrogante, prepotente, né? Será que eu tenho essa coisa de querer dominar o espaço, de querer me colocar assim? Eu sempre sei tudo, eu sou a dona da verdade, eu quero poder para mim, tenho que dominar a situação. Será que eu sou assim, né? E aí tem algo aí que eu não tenho resolvido, né? Dá uma clicadinha aí, Márcia. Esses desejos centrais, eles nos mostram que eu tenho algo que não foi bem resolvido. E que, na verdade, eles estão aparecendo nessa minha encarnação presente para eu resolvê-los. Então, eu posso ter um problema de gula, eu preciso resolver isso. Eu venho com isso para eu tentar dar um outro caminho, né? Nessa encarnação, encarnação após encarnação, a gente vem tentando se melhorar. Então, os problemas que eu não tenho resolvido para trás, eu acabo trazendo, eles vão aparecendo para eu desenrolar na minha encarnação presente. E eles vão aparecendo como se são desafios, né? Esses desejozinhos a gente pode entender como algo que a gente não. Desejozinho, não, né? Olha a palavra que eu usei. Estou querendo amenizar muito, é muito eufemismo. Mas, assim, eles vêm para a gente como se fosse o momento, como se fosse, não, ele é o momento, é a oportunidade que a gente está tendo de arrumar isso que a gente não conseguiu arrumar anteriormente. Então, o que eu tenho que arrumar que está escondido nesse meu desejo central? Essa é a pergunta e a reflexão mais profunda que aparece nessa fala aí do Jason, né? Que, na verdade, eu fui buscar além. Pois eu vou mandar para vocês uma fala do Haroldo, onde ele fala do desejo central, né? Que é muito bonita e é muito profunda. Né? E esse desejo central, troca aí, Marcinha, ele é, pode clicar, os desejos centrais são atrativos para obsessão. Porque, e aí, página, porque tem uma lição lá no livro Ação e Reação. Para cá, Márcia. Que horas tem, hein? Ai, 8 horas. A gente tem uma lição lá no livro Ação e Reação, acho que é capítulo 8, né? Em que um obsessor, eu ia ler um pedaço, mas não vou ler tudo, não, porque senão a gente não vai ter tempo. Em que um obsessor chamado Clarindo
ele vai contar. E aí você vê como é fácil eles manipularem, como é fácil a gente ser manipulado, porque eles atuam no nosso desejo central. E aí está tudo perdido, porque se eu não tenho domínio sobre esse desejo, é um campo aberto para que essas cobranças de amigos do passado cheguem e faz a festa, porque ele, do outro lado, né, a gente sabe que ele tem uma visão, a visão dele é muito mais ampliada que a nossa. A gente não lembra das coisas, a gente não percebe, e para ele fica muito mais fácil. Agora você escuta só o que ele diz pro Silas, que é o assistente que leva para uma visita, né? Depois dá uma olhadinha no capítulo, que é para poder entender por inteiro, né? Durante uma visita que o Silas leva o André para poder conhecer um outro espaço e vai explicando o que vai acontecendo. Então, eles visitam a casa de alguém, que eu acho que é o Luiz, e lá encontra dois obsessores, né? E o obsessor dá uma lição, assim, como é que é fácil pegar uma pessoa e atuar no desejo central dela. Ele diz assim, olha só, aprendemos nas escolas de vingadores. Tem aula para isso, gente. Eles estudam. Então, se a gente acha que está estudando muito, a gente pode esquecer essa ideia, porque os nossos amiguinhos lá do outro lado também estudam para poder aprontar com a gente, para poder conseguir o que eles querem, né? E eu acho que eu já estou estudando demais, então acho bom eu estudar mais ainda, porque é para eu poder entender os mecanismos que acontecem e conseguir não é driblar, mas perceber, né, como é que eu posso tentar me tornar um pouco mais forte, menos vulnerável para certas atuações. E aí ele diz: aprendemos nas escolas de vingadores. Tem uma nota lá embaixo. O PEC diz: ó, essa entidade refere-se a organizações mantidas por inteligências criminosas escondidas temporariamente nos planos inferiores. Ou seja, tem aula, todo mundo aprende, né? Então, aprendemos que todos possuímos, olha o que falem, além dos desejos imediatistas comuns, essas coisinhas que a gente quer toda hora, assim, eu tô com a vontade de uma pipoca, é umas coisas assim que vai. Não é desse desejozinho. Além disso, a gente tem desejos, desejos profundos, em qualquer fase da vida, um desejo central, ou um tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, faço conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Então, cada pensamento que eu emito, que eu acho que eu estou sozinha aqui pensando, ninguém está vendo, ninguém está vendo, está todo mundo ouvindo, que eu tenho uma multidão, né, em volta, vendo, ouvindo o que eu estou pensando. Então, eles vão pegar esses meus pensamentos que eu vou emitindo, baseado nesse desejo central, e vão trabalhar isso. Eles só vão colocar isso, só vai intensificar. Então, se eu sou alguém apegada, né, se eu vivo em função, se o meu desejo central é ficar milionária, trabalhar sempre em torno da riqueza, eles vão se utilizar desse meu calcanhar de Aquiles, que é como diz o Haroldo, né? Essa minha fragilidade, eles só vão trabalhar intensificando isso. E não vai mudar nada. Eu já tenho isso comigo. Esse é o meu desejo central. Então é importante que a gente descubra qual é o nosso desejo central, porque vai ajudar a gente a gente conhecendo isso, a gente consegue se policiar pensamentos, policiar ações e decisões. Isso é muito interessante, né? E aí, tem um lugar que a narrativa diz, e sorrindo, o inteligente perseguidor disse sarcástico. Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Então já vinha, né? Ele não fez nada, coitadinho, né? Ele não fez nada, ele só atiçou o que eu já tenho.
Então, é um apelo para a gente conhecer o nosso desejo central. Troca aí, Márcia. Vamos ver até onde eu consigo ir. Uma chamada para a gente conhecer o nosso desejo central. Depois eu vou deixar para a gente lá no grupo o vídeo do Haroldo. Ele trabalha isso de uma forma muito bonita até. Ele faz muitas reflexões, né? Eu fui pegando assim as pontas mais, o raciocínio mais básico que ele foi deixando, né? E aí eu volto lá no texto que a gente abriu, com o qual a gente abriu, né? Que fala de quê? Da vontade, né? Eu tirei algumas frases. Acima de todos eles, né, de todos os gabinetes, surge o gabinete da vontade. Quer dizer, a gente está cheio de gabinetezinho, né? E a gente tem o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Por que eu puxei a vontade? Porque a vontade é que vai mover tudo, né? Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Sem vontade, eu não consigo dar conta de nada. Eu tenho que ter vontade de mudar, eu tenho que ter vontade de barrar esses meus pensamentos, eu tenho que ter vontade de controlar. Uma vez que eu percebo o meu desejo central, eu tenho que usar a vontade. E a mesma coisa lá na história do sim e do não, né? Porque quando eu digo não a esses desejos, ó, as coisas vão se encadeando, né, gente? Nada tá solto, né? Quando eu digo não para esse desejo, eu estou impondo um limite. E eu só consigo colocar esse limite de acordo com a minha vontade, é a minha vontade que manda, né? Sem ela, quer dizer, sem a vontade, o desejo pode comprar ao engano, quer dizer, de forma errada, né? Aflitivos séculos de reparação e sofrimento. Ou seja, uma escolha errada, né? Como é que eu vou dizer? Um desejo mal guiado vai me trazer o quê de sofrimento? Um dia? Séculos? Uma encarnação inteira? Várias encarnações? É isso, é nisso que eu tenho que pensar. Por que a gente está aqui? Por que a gente está procurando melhorar? Por que a gente fica estudando? Por que a gente está lendo isso? Algum motivo tem que ter, né? Aí eu continuei com outro slide, ó. A vontade. Troca aí, Marcia, por favor. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina, ou seja, é a minha vontade que faz com que eu caminhe ou que eu estacione lá e fique e deixe, ó, a coisa começou. Eu que deixo. É pior que a gente não percebe. Esse é o problema, esse é o grande problema. Conhece-te a ti mesmo, né? O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. Tanto na vontade, temos o controle que a dirige neste ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Em verdade, olha, Emmanuel, como termina. Ela não consegue, a vontade, né? Ela é a vontade, não consegue impedir a reflexão mental quando se trata da conexão entre os semelhantes. Quer dizer, quando o lance é conexão, a vontade consegue arrumar o seu pensamento mágico. Com muita força de vontade, você consegue perceber e consegue começar a tentar disciplinar até que a gente chegue num ponto que consiga. Mas uma vez feita a conexão, a vontade não desfaz a conexão. É preciso que seja feito todo um trabalho, né, retroativo, um caminho de volta que a gente consiga reorganizar esse nosso interior, esse nosso pensamento, as nossas atitudes, harmonizar isso novamente para desfazer certas conexões. Então, ele diz, quando se trata de conexão entre semelhantes, porque a sintonia constitui lei interrogável, mas pode impor. O que a vontade pode fazer? Pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Quer dizer, a gente tem que tentar se disciplinar antes, conhecer a nós mesmos,
tentar conhecer as nossas fraquezas, né? Até onde a gente pode ir, o que que a gente pode fazer, sem se magoar tanto, né? Mas impondo limites, porque a gente precisa de limites. A gente é igual criança. A gente, quando cria os filhos, a gente não bota limite para eles, né? Pode trocar, Márcia, eu estou indo para essa fala mesmo. Vencer as más tendências, né, Márcia? Foi você que falou dessa questão esses dias lá no centro, lá na palestra, né? Lá na questão 909, Kardec pergunta: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Sim, e algumas vezes com pouco esforço, ou seja, a gente não quer, né? É a vontade que lhe falta. Como são poucos dentre vós os que se esforçam. Então a gente precisa se esforçar mais, né? Ter mais vontade, né? A gente tem que impor a nossa vontade sobre os nossos sentimentos desgovernados, que é para a gente possa atingir uma maturidade emocional, ter um controle sobre os nossos sentimentos e agir bem nas nossas escolhas, dizer o que que é sim, sim, o que que é não, não, saber escolher e não se magoar, né? E não sofrer tanto com isso, porque a escolha certa não leva ao sofrimento, né? E o Jason dá umas sugestões para gente. Assim, dessa que ele diz assim, a vida é simples, nós a complicamos com a nossa ignorância, então tudo é muito simples, né? Então, assim, à medida que a gente aprende, né, que a gente vivencia, verdade que vai se tornando mais fácil, mas até a gente conseguir discernir isso é que é o grande problema, né? Então ele fala da aceitação de si mesmo, ou seja, da aceitação de si mesmo. Essa sou eu sou assim, eu tenho que mudar. As pessoas que me cercam, a minha família é essa mesma que eu preciso. Eu preciso desse serviço mesmo, porque esse serviço é que vai me disciplinar, que vai me ensinar opção de coisas, né? Então, aceitação de si mesmo, libertação dos outros, a gente deixar de se incomodar com as críticas alheias e também deixar de criticar o outro. A gente vive preso no outro o tempo inteiro, por quê? É porque critica a atitude do outro, mas cada um está num ponto, né? Num momento de caminhar. Então a gente vai ter atitudes diferentes, vai ter escolhas diferentes e tem que ser assim mesmo, mas a gente não aceita. Né? A gente não aceita nem as nossas escolhas, nem as escolhas dos outros. E aí a gente acaba criando uma conexão difícil depois de você tirar, você fica preso aquilo. E ele diz para a gente colocar humor na nossa vida, né? Que os problemas vão sempre existir, mas se a gente souber botar um pouco de humor, a gente consegue resolver as situações. Então, meus queridos, era essa a fala que eu tinha para trazer hoje. Eu espero ter feito uma leitura que tenha ajudado a gente a chegar a algumas reflexões, e depois eu deixo lá no nosso grupo uns 2 vídeos que eu salvei para gente, tá bom? Deles. Edna, agora que eu vi que a Georgia levantou a mão, que eu não tinha visto antes. Georgia, Passei direto. já tem tempo? Nem, Tem uns 10 minutos ou mais que eu levantei a mão, eu olha estava só. com os vídeos das carinhas que Passando, né? vocês Aberto, deixaram. né? Em relação até ao que ela falou, por quê? Quem fez o capítulo sobre a vontade fui eu. Eu que desenvolvi esse capítulo. E é interessante pelo seguinte, ele deixa bem claro para a gente que enquanto a gente está no campo do desejo, é só intenção, que a vontade é a ação, né? Ou seja, ele deu até um exemplo. A pessoa tem desejo de parar de fumar. Se ficar só no desejo, vai ficar só na intenção. Para ela poder concretizar, ela tem que passar para a vontade, que é a ação. E aí vai realmente começar a enfrentar aquela situação agindo, e não apenas, eu estou com vontade, desejo. Aí a gente fala, eu tenho uma vontade de parar de fumar, mas não é vontade, desejo, porque está só no campo da intenção. Bom, e aí vamos ver o que se faz aí em 16 minutos, né? Para poder a gente finalizar. Georgia, só um instantinho. De repente, se você achar conveniente, não fazer uma Não, retrospectiva nem que eu já você cortei a fez, né? retrospectiva, nem Tá bom, retrospectiva vai, tá entendeu? Porque bom. talvez não dê nem para terminar o que eu tinha para terminar, mas enfim, precisa terminar hoje, não precisamos terminar hoje? Então vamos terminar. Desculpa, a proposta é essa. Bom, então tá aí uma telinha em branco para a gente não demorar mais, né? Deixa eu botar aqui, peraí. O que que é isso aqui? Por que que tá assim? Bom,
nós temos aí esse capítulo agora, quer dizer, a continuidade do assunto, ela passaria agora pelos colaboradores de Deus. Então, quando a gente vê aí, né, por exemplo, as maravilhas do mundo antigo, as maravilhas do mundo moderno, quando a gente observa a própria natureza em contato, nós, seres humanos, pensantes, racionais, espíritos individualizados, nesse convívio com os nossos irmãos que compõem todo esse planeta Terra, né? Todos nós somos o quê? Colaboradores de Deus nessa prática. E aí ele diz o seguinte, que essas mãos calejadas que já, né, de milhares de trabalhadores aí por décadas, séculos, milênios afora, construíram tudo isso que a gente tem hoje. A gente pode falar dessas maravilhas do mundo antigo, as maravilhas do mundo moderno, aquelas que permanecem, aquelas que já nem existem mais, enfim. Ele vem dizendo para a gente que tudo isso que a gente tem aqui foi, muitas vezes, um trabalho anônimo, né? Pessoas que trabalharam de um esforço muito grande e que construíram, que deixaram para a gente todo esse legado. Então, sem esse esforço, né, de todos esses colaboradores que já tivemos, é que a gente não teria essa grandiosidade dessas belezas que se imortalizaram pela Terra. Ele vem dizendo isso. E essa união de esforços de todos, né? Que ergueram essas grandes obras que vão perpetuando durante os séculos, inclusive a própria natureza, deixando claro para a gente que o trabalho incessante de cada espécie, não estamos aqui falando animal, vegetal, ou seja lá qual for a classificação biológica desses seres vivos, cada uma construiu de acordo com os seus instintos, porque aí, diferentemente de nós, não raciocina, mas é uma inteligência instintiva, né? E de acordo com esses instintos e com as necessidades que tinham, eles foram adequando o ambiente para a evolução, né? Então ele vem colocando aí. É interessante que fica aí para a gente o seguinte: todos, sem exceção, estão inscritos nesse monumental sistema de aperfeiçoamento cósmico. Então, ele diz todos, quando ele fala todos, não está se falando só a espécie humana. Tá? Ninguém se encontra afastado dele. O que significa dizer que o trabalho é a mola propulsora desse sistema universal. Né? Sem esse trabalho, sem toda essa colaboração, a estagnação e a ferrugem tomariam conta da alma e as pessoas permaneceriam à margem da estrada do aprimoramento e da felicidade, porque não haveria como evoluir sem trabalhar, sem construir, sem modificar para melhor, para a humanidade, para aqueles que viriam depois, né? Então ele ainda diz aí, ó, os homens e os animais são as criaturas que sentem as lufadas, ou seja, o sopro do impulso evolutivo da consciência em expansão no grande projeto universal de felicidade. Por isso que ele chama a todos de colaboradores de Deus. Eu até coloquei aqui, né, só para a gente entender, mas essa menina, ela chama-se Helena Sofia, ela tem 5 anos, quando foi feita essa reportagem, vive em Rio Branco, no Acre, e ela faz vídeos para as redes sociais cuidando de seus animais e dos pinchers, porque ela não tem só cachorro pincher, ela tem tudo, uma coleção de animais. Ela tem porco, ela tem galinha, ela tem gato, ela tem tudo quanto é bicho e todos eles convivem harmoniosamente com ela, inclusive ela bota todos para dormir. É interessante as fotos, se vocês pesquisarem, ela deitada com aquela renca de bicho, tudo coberto e dormindo. Galinha, inclusive, tudo deitado dormindo. Ela é chamada de encantadora de bicho. Ela bota os cachorros para dormir e os outros também, ó, ficam todos assim em torno dela.
né? Então, essa é uma criança que ela já está preparada para esse milênio, para esse século, para o que está vindo aí, para essa regeneração desse planeta. Porque ela é uma colaboradora de Deus no sentido da harmonia em que ela, dentro dessa categoria, ela convive com esses animais. É interessante, né? Então, e aí também, né, para a gente já caminhando para o final, e Jason fala isso para a gente no livro, que os notáveis missionários deste orbe, aqueles realmente que se destacaram, legaram o sublime exemplo do seu trabalho, do seu labor em benefício da sociedade terrena. Trabalharam até o final de seus dias para que a nossa humanidade fosse cada vez melhor e adquirisse as leis que regem a fraternidade entre os povos. Por quê? Porque até hoje nós temos aí, sentimos o aroma do trabalho de Jesus, essa força viva e atuante na contenção da maldade. Nós temos aí, gente, a influência dos ensinos de Sócrates. Nós temos também aí a influência da educação mental de Buda. Nós temos também, deixa eu tirar aqui da frente, a influência da bondade de Francisco de Assis. Nós temos também a influência da não violência de Gandhi, como nós temos também, né, e ele vem citando todos esses no livro, a influência da abnegação de Madre Teresa de Calcutá. Ele vem também colocando a influência do bom senso de Allan Kardec, e ele coloca também a influência da figura abnegada, sábia e humilde de Chico Xavier. O seu trabalho já de muito se expandiu para toda a sociedade. E ele diz que as fragrâncias desses luminares, ou seja, desses seres notáveis, dessas almas, desses espíritos que contribuíram diretamente, né, nessa construção desse mundo melhor, orvalham ainda, gotejam ainda a terra, retemperando-a das dores humanas. É a claridade do exemplo no trabalho do bem. Não devemos nos esquecer, no entanto, que milhões de velas iluminam como um sol no dizer de Emmanuel. Ou seja, esses são os notáveis, aqueles com missões, mas cada um que colaborou anonimamente também faz parte, né, dessa, como uma das velas dentre as bilhões que iluminaram todo esse processo, certo? E também ele ainda traz para a gente aí o exemplo na época, né, que ele escreveu o livro, Divaldo ainda estava encarnado, então ele ainda colocou o exemplo de pessoas que ainda se encontram encarnadas e que passaram toda a vida na multiplicação desse bem. Na seara espírita, por exemplo, ele destacou o trabalho exponencial de Raul Teixeira e de Divaldo Franco na iluminação das consciências. Então, tá aí, ó. Isso caracteriza a importância do trabalho anônimo de cada um de nós, tá? Porque esses são seres que se destacaram, mas nós contribuímos também com o trabalho deles, anonimamente, né? E ele ainda coloca, né? A soma de, do bem de todos será um dia, será um verdadeiro mar de bênçãos para a terra, onde ele diz, dessa forma, cada um poderá se tornar um verdadeiro colaborador de Deus na divina elaboração da felicidade terrena, tá? E olha só, tenha a certeza de que você, eu, cada um de nós, somos imprescindíveis para melhorar o lugar onde nos encontramos. Então a gente acha, eu sou Chico Xavier. Não sou mesmo, nunca serei. Então acho que não sei quantas encarnações para chegar lá no dedinho do pé dele da bondade, de toda a generosidade. Mas eu posso colaborar. Eu não posso me anular.
Eu não posso achar que não tem valor o meu trabalho. Então, todos nós somos colaboradores de Deus, cada um o seu tempo, cada um a sua maneira, cada um agindo conforme o nível que conseguiu atingir, né? E aí, tá aqui, ó, para terminar, porque ele coloca aqui para gente, deixa eu só botar aqui, só um minutinho para. E aí, no o Sindifisco, né, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais, ele faz menção a isso no livro, de São Paulo, lá em São Paulo, em 1993, esse Sindifisco, Sindicato dos Auditores Fiscais, tá? Esse Sindifisco, esse sindicato, elaborou um cartaz com figuras de pessoas que contribuíram para o avanço da sociedade terrena. Nesse cartaz, eles colocaram as figuras de Jesus, de Gandhi, de Albert Einstein, de Madre Teresa de Calcutá e de outros ilustres personagens da história e também a figura serena de Chico Xavier. E foi um reconhecimento, né, uma maneira de homenagear o bem que esses ilustres, né, essas expressões ilustres, esses espíritos notáveis deixaram como legado para a humanidade. Então, eles quiseram homenagear dessa maneira. E aí, para fechar o cartaz, eles colocaram também as palavras do escritor alemão Bertolt Brecht para tipificar, ou seja, para classificar, né, para colocar na categoria merecida o trabalho desses abnegados colaboradores de Deus. Então, é essa frase aqui. Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam toda a vida. Esses são imprescindíveis. Essa frase foi colocada junto a esse cartaz onde figurava Jesus, Albert Einstein, Maria Teresa de Calcutá, Gandhi, né, ilustres, né, que deixaram, e Chico Xavier, claro, com o exemplo de um legado de bondade e de entrega em prol da humanidade. E assim ele termina, né, essa parte que ficou faltando do livro. Então, é isso. Georgia, muito obrigada. E assim, eu fiquei aqui pensando, eu achei que foi providencial esse assunto que você trouxe, Georgia, para o final de tudo, porque a gente veio nesse último capítulo trabalhando umas questões, uns assuntos de autoconsciência, né? A gente do permita-se que Georgia hoje veio com sim, sim, não, não. E a questão do desejo central, que é importantíssimo para nós, né? Citou o ação e reação aí. Quem puder ler o capítulo 27, não é, Edna? Se eu não me engano, né? Só depois, se você quiser colocar lá no grupo, é muito importante, não só para a questão de processo obsessivo, mas, sobretudo, aonde nós estamos colocando a nossa vontade, o nosso desejo nessa nossa existência, né? Isso é muito importante. E Geórgia fecha deixando claro para nós que somos colaboradores de Deus, do nosso Pai, não é? Esses abnegados trabalhadores que não são anônimos, servem para nós de estímulo, para que a gente consiga, né, trabalhar, né, em prol da criação e ajudarmos, como co-criadores que somos, né, ajudarmos a construir mundos melhores, um mundo melhor, né? Que mundo é esse que nós vamos deixar para aqueles que vierem depois? Só agradecimento a Edna, a Geórgia, por terem trazido para nós essas reflexões tão importantes e imprescindíveis, né? Aqueles que lutam a vida toda, esses são imprescindíveis, né? Que a Geórgia trouxe para a gente a nossa frase. Então, é com muita alegria que a gente fecha hoje o capítulo 15 do livro do Jason, do Educação dos Sentimentos. E semana que vem
A Luciane Pires, vai encerrar o curso para nós com um tema, gente, processo de autotransformação e as nossas partes internas. Ela vai fechar com chave de ouro essa nossa proposta da saúde mental, de estar buscando o autoconhecimento, né? Falando desse processo de autotransformação e aquilo que a gente traz internamente. Então, espero encontrar com todos aqui na semana que vem, para que a gente junto possa estar fechando um ciclo, não é? E queria comunicar a vocês que para 2026 temos novas propostas. Estaremos estudando o livro da Ana Teresa Camasmi, que a Edna comentou aqui, Caminha que a Vida Te Encontra, e eu entrei em contato com ela. Ela vai fazer a abertura para nós no dia 3 de março. É uma pena que ela não vai poder estar uma vez ao mês, como a Luciane esteve, porque ela é coordenadora da reunião mediúnica da casa dela. Mas ela vai fazer a abertura para nós do livro. Se sentiu muito honrada com a escolha, e é um livro que vai dar continuidade a essa nossa proposta aqui, desse estudo em cima do nosso autoconhecimento. E então, Álvaro, você quer fazer algum comentário? Mas o Edson volta em março. Não, a gente ainda tem semana que vem, no dia Não, 2 e vamos fazer também em dezembro. Aí só volta. Em fevereiro vamos ter um curso, a gente vai comunicando em janeiro para vocês, tá? Que são não. 3 semanas em fevereiro. A gente está fazendo a escolha de um curso de 3 semanas. Aí a Ô, gente comunica. Márcia, de Oi. repente você pode estar até, né? Temos quem tem interesse em estar adquirindo o livro, colocando aí o link, porque ele está numa promoção muito boa Sim, e, ótima né, e lembrança. ainda com frete grátis, né? Até É. quando vai ficar assim, a gente não sabe. Isso, ótima lembrança da Geórgia, né? Ontem até Solange fez essa pesquisa para gente, que eu acho que R$ 39,90, se eu não me engano, sem frete, né? Na Amazon. Eu vou escrever o nome do livro ali para vocês, tá? Que é o do nosso. Primeiro vou esperar a Edna colocar o material que ela se propôs, né? Que ela comentou aqui no nosso grupo. Antes de encerrarmos, eu vou pedir a vocês que possam me sinalizar quem esteve na semana passada. Eu não anotei na reunião da Luciane que falou sobre meditação. Por favor, levante a mão quem esteve para eu poder anotar, porque a gente tem uma lista de presença. Quem estava aí semana passada conosco? Georgia, vamos lá. Henrique, Elisa, Georgia, sim. Quem mais? Érica, Elisa, Georgia, Álvaro, Eric, Eric, sim, Cleia, 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 Cris também estava. Cris, acho que éramos 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso aí. Isabel, Álvaro, todo mundo estava. Carli? Não, né? Carli não. Eu estava. Eu não estava, Thelma? não. Thelma. Isabel Isabel não não, estava. né? A Thelma sim, Elisa, Solange sim, Georgia, né? Então tá bom, anotei. Gente, então muito obrigada a todos. Nós vamos agora encerrar com a nossa oração. Alguém gostaria de fazer a prece final para nós? Não, Sim, pode fazer, Elvin. depois dessa reunião de nossa irmã Regina conduziu muito bem e nós de todos são hábitos a partir da a sabedoria sobre razão, eu dou por não pelo sentimento, eu dou por encerrar o nosso estudo do Regis hoje. Por
eu dou graças a Deus. Muito obrigada, Alvinho. Gente, tenham uma ótima noite. Que Deus nos acompanhe. E quem é de Angra, até amanhã.